E ainda nesse contexto todo, à espera das votações do próximo sábado, que nós vamos mostrar aqui, que vão definir o comando no Congresso Nacional, o presidente Lula defende um acordo sobre o impasse das emendas parlamentares. Por isso a gente vai convidar novamente a Janaína Camelo, que tem mais detalhes sobre isso, para dizer, o Lula então afirma que poderá mudar a destinação desses recursos caso for preciso. Exatamente, David. Ele falou exatamente isso, que se for preciso, o governo federal poderá fazer mudanças no destino das emendas parlamentares em relação às indicações, ao destino dessas indicações aí desse dinheiro que é feito, essa indicação é feita pelos deputados e pelos senadores, Então ele se referiu a toda essa crise com relação às emendas, às exigências do STF para garantir aí que haja uma transparência no repasse desses recursos públicos. E aí ele disse que vai negociar com os futuros presidentes da Câmara e do Senado, que vão ser eleitos no próximo sábado, para chegar a um acordo definitivo. Essas foram as palavras dele sobre as emendas parlamentares. E aí ele disse também nessa mesma fala, David, que ele acredita que o Congresso Nacional, a conquista do Congresso Nacional com relação às emendas parlamentares foi uma conquista feita, nas palavras dele, num governo irresponsável. A gente vai ouvir agora o que o presidente disse mais cedo. O governo não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Foi uma conquista deles num governo irresponsável que não governava o país. Então, elas existem. Nós estamos agora com decisões da Suprema Corte do ministro Flávio Dino e nós vamos negociar para ver se coloca um acordo definitivo entre a Câmara, e o Poder Executivo para saber que, se tiver que dar emenda, vamos dar emenda subordinada e orientada a projetos de interesse do Estado brasileiro. Sobretudo na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. É assim que a gente vai trabalhar. Até que a gente crie condições para que seja da forma diferente. O presidente Lula, David, ele não especificou quais mudanças exatamente seriam essas, mas a gente sabe que durante toda essa crise envolvendo as emendas parlamentares, o governo, o Palácio do Planalto, sempre defendeu que essas indicações das emendas deveriam ser feitas para programas do governo federal, O presidente Lula também nessa mesma entrevista, ele disse que não tem intenção de mudar a articulação política do governo federal, que deve manter sim os seus líderes, disse que os líderes do governo no Congresso, na Câmara, no Senado estão fazendo um bom trabalho, não tem intenção de mudar também o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, que é responsável por essa articulação. Perguntado sobre a relação com os futuros presidentes da Câmara e do Senado, a gente tem como favorito Hugo Mota na Câmara e no Senado Davi Alcolumbre. O presidente Lula também disse que não acredita que vai ter dificuldade nessa relação com os futuros presidentes aí do Congresso. David. Janaína, muito obrigado pelas suas informações, ao vivo, direto de Brasília. Vilela, você que entende bastante sobre o Poder Judiciário, O presidente Lula disse que, se for preciso, a gente vai mudar e vai dialogar. Mas mudar o quê? Confesso que eu fiquei meio sem entender, acredito que a população também, quem está nos acompanhando nas mais diferentes plataformas, teve essa mesma dúvida. Exatamente, ele não foi claro com relação a isso, não ficou evidenciado quais seriam os limites dessa mudança, até porque, no frigir dos ovos, quem eventualmente teria que mudar ou debater novas possibilidades seria justamente o Poder Legislativo e não necessariamente o Poder Executivo com relação a esse tema. Enfim, o fato é que o presidente, ele deu ali uma escorregada, deu uma... No seu jeito de muitas vezes não encarar de frente determinado questionamento e sempre dando uma pontada no governo anterior. E aí você vê claramente a estratégia que vem permeando o governo atual, que é justamente forçar o contraponto, fazer com que aquele contraponto eleitoral de 2022 se perpetue e eventualmente seja mantido para o processo eleitoral de 2026. Enquanto a gente acompanhava a fala do presidente Lula e também as informações da Janaína Camelo, a Dora estava assim, dúvidas surgindo no ar. Dora. É porque ele não falou nada, entendeu? Aliás, essa entrevista que durou 1h20, se você espremer, não tem nada de concreto. O presidente fez ali palavras e tal, saiu pela tangente em vários assuntos. Essa questão das emendas, acordo em torno de quê?
Qual é o acordo? Qual é a mudança? Então, dizer assim, precisamos negociar. Isso é muito bom. É igual convocar reunião. Ó, nós vamos convocar uma reunião para a gente resolver. E aí dá aquela impressão de providência, negociar. E aí quando você vai para o objetivo, diz assim, negociar o quê? O Congresso não abre mão, a gente está vendo esse embate com o Judiciário. Se algum ajuste aqui e ali é possível, é porque o Judiciário, o ministro Flávio Dino, especificamente, mas com respaldo do Judiciário, do STF, está ali forçando e o governo se escora no STF, porque não tem força. Quando ele chama o governo anterior de responsável, tem razão, que o governo anterior entregou o orçamento, mas o governo atual toma posse com força, também não fez abacate, nada para mudar essa situação. Surfou, deixou a coisa andar. Então, o presidente Lula não tem o que fazer. E aí fica falando, não, vamos negociar, pegar um acordo, porque no limite, não sei o que é acordo, em torno de quê? Não tem acordo, o Congresso não vai abrir mão, vai até o limite, vai ceder um pouquinho estritamente necessário, porque essas emendas é um poder conquistado do qual o Congresso não abre mão na velha direção, nem com a nova direção a partir desse sábado. Agora, Dora, será que também não é uma questão de estratégia e tem ali a mão do Sidônio já agindo? Porque, como você bem enfatizou, entrevista de mais de 1 hora. E conforme você disse, falou bastante, mas assim, poucas ações contundentes dele realmente colocar de fato, ó, vou fazer isso e é dessa forma que vai acontecer. Olha, aí eu acho que não tem. Tem o Sidônio lá atrás, quando ele faz muito habilmente a questão dos combustíveis. Isso me chamou muita atenção. Se apartando dessa questão, em vez de forçar uma baixa, dizendo, não tem nada a ver com isso, é da Petrobras, porque isso é verdade. Agora, esse negócio de entra e sai de frase, de dar essa enrolada, isso é típico do presidente Lula. Gente, presidente Lula conheço muito antes de ser presidente. Era lá no sindicato ainda, lá no ABC, nos anos 80. É assim. Esse é o tipo também, porque ele tem essa formação sindicalista, né? Por isso que fala sempre em negociar e tal. E ele sempre foi assim. Há coisas que ele não pode falar, ou que não há uma solução à vista, o governo. E aí não se pode tirar razão. Ele não pode chegar e dizer assim, eu não sei o que fazer. Não, olha, essas emendas eu vou deixar na mão do Judiciário. Ah, essas emendas, gente, não tem jeito porque esse Congresso é imponderado. Não dá. São verdades que o governante não pode dizer, mas a gente do lado de cá também não é obrigado a ser bobinho para acreditar em tudo. Tem que olhar, soma A com B, 9 fora, e aí a gente entende como é que as coisas funcionam. O presidente nem sempre pode dizer tudo o que está pensando.